Bom dia a todos. Bom, vamos lá, gente. Engenheiro naval, Wagner, por que aqui, falando para o pessoal de seguros, né? Primeiro, lembrando aqui os meus colegas engenheiros navais, do Antônio Leida, tem o Luiz também que está aqui comigo. Interessante, engenharia naval é, sim, uma formação bastante generalista, né? Eu gosto muito disso, né? Eu gosto do que eu faço, principalmente porque um navio, dentro de um navio, você tem que endereçar e tratar de todas as áreas de uma cidade, por exemplo. Você tem geração de energia, você tem desde a geração de energia até o tratamento de esgoto. Então, a gente, apesar de todas as hidrodinâmicas, né, equações diferenciais, aquelas coisas meio complicadas, a gente trata, sim, de temas, né, que estão presentes setorialmente na nossa vida. Outra coisa, engenheiro. Né? Engenheiro, eu entendo que a palavra que deveria vir sempre junto com engenharia é bom senso, as palavras, né? É bom senso. Né? A gente nunca vai ter uma receita de bolo para cada caso, para cada dia das nossas vidas profissionais. Né? Não adianta, né, aqueles planos de carreira brilhantes, super preparações, um montão de especializações, mas você tem que estar preparado para reagir, né, no teu dia a dia, para os teus desafios, para as tuas questões, resolvendo problemas. Resolvendo problemas, né, em que, em geral, as soluções são óbvias. Na hora que você começa a complicar muito, é porque você perdeu o passo. Né? Com isso, gente, a gente vai falar agora de quê? Né? De como a gente vê de fora, né, com uma visão de um técnico, né, esse negócio, essa linha de negócios, que é o seguro, as operações de seguro, né, em transportes de cargas complexas, cargas críticas, né, e a gente queria, inclusive, começar não falando da carga em si. A gente queria falar de risco. Né? Eu entendo que é fundamental, e isso é uma palavra que vocês devem ter mais presente na vida de vocês, até do que os engenheiros, né? Mas o risco é a base de negócio de vocês, da indústria de seguros, e está sempre presente na vida real. Desde a hora que a gente acorda, na hora que você levanta, você está tomando decisões, você está correndo riscos. O que é um risco relevante, o que é um risco crítico? Né? Isso é fundamental, que a gente tenha sempre essa visão de tentar definir e priorizar o que é mais importante, mais crítico, né, nas suas decisões do dia a dia. Bom, voltando para a nossa indústria de seguros, olhando de fora. Há 10 anos, né, eu trabalhei também no Lloyd's Register, uma classificadora, certificadora, que é uma entidade que, entre aspas, né, é um setor que é, entre aspas, avesso a riscos. Né? A ideia é eliminar os riscos. Eu não acredito nisso, por isso eu não trabalho mais naquela área. E a indústria de vocês, nessa hora, 10 anos, eu comecei, né, a chegar perto da indústria de seguros, como técnico, como referência técnica. E o que eu vi nesses últimos 10 anos? A indústria de seguros no Brasil dá um salto em complexidade, volume, claro, né, mas em complexidade técnica. Né? Isso foi, claro, né, muito acompanhando a demanda da economia. Né? Com isso, o que a gente tem aqui hoje? Nós temos pessoas que estão vindo ouvir o quê? Ouvir o que um técnico pode falar para vocês, que pode ser de ajuda para o dia a dia de vocês, não tomarem decisões na subscrição, né, na análise de um risco, se é bom, se não é, como julgar isso. Isso é um bom exemplo, né, dessa evolução que eu vejo. Né? Grandes riscos de engenharia, seguros de grandes riscos de engenharia, há 20 anos, 10 anos atrás, há 10 anos, em geral, eram decididos, subscrição, né, assim, aquela coisa da análise mesmo, no estrangeiro. Não eram por brasileiros, como a gente está aqui, poxa, tem mais de 50 pessoas aqui, acostumadas com isso. Né? Segurar uma operação
de uma carga de mais de 1.000 toneladas não é mais hoje uma novidade, não é uma coisa que dê notícia no jornal, né? E eu me orgulho de ter participado desse processo, desse tempo, desse processo. Bom, fundamental que eu entendo, né, voltando para o bom senso, e na gestão dos grandes riscos, né, na subscrição dos grandes riscos, onde é que tudo começa para dar certo, né? Para dar certo, o que é dar certo? O que o segurador quer? Ele quer uma apólice rentável. Eu entendo, gente, por favor, eu não sou, né, da área de seguros, isso é uma visão externa. Eu entendo que vocês querem, sim, que o negócio de vocês seja rentável, né, com uma venda num preço competitivo, né, o prêmio, e uma baixa sinistralidade, ou seja, a parte de despesas, né, a parte do prejuízo que seja minimizada. De novo, a gente está falando de quê? De bom senso. Bom senso, isso aí é uma coisa antiga, né, que o pessoal até acha que é chata. Não, isso demanda, né, uma fluência, né, e uma lógica no desencadear das etapas, né, de qualquer processo. E a gestão de risco, na área de vocês, na minha opinião, começa lá atrás, bem no início. Começa na prospecção, na identificação do risco, e começa, sim, na subscrição. Quando a gente está falando de subscrever um risco de transporte, né, de uma carga de projeto complexa, a gente tem que pensar sempre em quê? Em antecipação, planejamento, entender o que o segurado vai fazer. Isso, para mim, é o básico. Não dá para tomar uma decisão se é viável ou não é, se é caro ou barato um prêmio, se você não conseguiu entender, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, né, e isso demanda alguns dias, eu diria que bem mais do que alguns dias. Até porque uma operação dessas, entre aspas, uma carga de projeto, ela demanda um projeto. Esse projeto começa muito antes. Esse projeto começa na fabricação do equipamento. Depois a gente vai ver, né, do que eu estou falando. Bom, fundamental, além de você identificar, entender o que vai acontecer, o como vai acontecer, eu vejo também uma outra coisa que vale a pena para vocês, é manter uma monitoração no que está acontecendo. Então, o subscritor, quando ele fecha a pólice, entrega para o segurado, eu entendo que a seguradora deva manter, sim, uma monitoração do que vai acontecer a seguir, durante a operação. Isso, no fim, faz parte daquela lógica cadenciada, né, que vai permitir que a gente chegue no final, né, alcançando aquele resultado da baixa sinistralidade. Bom, uma outra coisa que eu vejo que está acontecendo cada vez mais, né, é a globalização, é que nós estamos nos alinhando numa cultura global da indústria de seguros. Estou falando da parte técnica, né? Ou seja, mais e mais, né, o subscritor, o segurador, ele está buscando, né, um suporte técnico. Por quê? Porque é esse o movimento da indústria de seguro global. Eu trabalho numa empresa que é intrinsecamente inglesa, já fui lá na sede do Lloyd's, conheço vários resseguradores, e o que a gente está passando aqui agora, fazendo aqui agora, eu vi que eles já fazem há muito tempo. Então, a gente não está reinventando a roda, a gente está, sim, chegando perto do que sempre aconteceu, né? Ou seja, a gente está fazendo o que já foi feito antes, né? A gente está acompanhando, a gente está chegando na mesma velocidade, com uma boa velocidade, no mesmo nível que os grandes mercados aí fora praticam. Bom, gente, falando então de carga de projeto, carga especial. O que é isso? Tem duas definições que são meio cartesianas, né? 1 mais 1 igual a 2, né? Uma aqui no Brasil, que é basicamente em relação a peso e dimensões,
né? A gente vê aí esses números que estão nessa foto, eles são oficiais, eles estão na regulamentação, inclusive, né? A gente tem também uma visão no mercado, do mercado exterior, né, que é um pouco mais subjetiva, né? Por exemplo, no estado de Nova York, eles já falam, já explicitam, né, alguma coisa da natureza da carga. Então, basicamente, eles já se preocupam, né, eles já analisam se é possível ou não é possível, se é viável economicamente, você desmontar, dividir aquela carga. Tá? É uma visão que eu acho um pouco melhor, né? Agora, fundamental, eu entendo que é um conceito subjetivo, caso a caso. Eu já vi, e a nossa empresa é uma das líderes no mundo, nas grandes cargas, nos grandes pesos. Estou falando, por exemplo, nós participamos de um içamento de 17 mil toneladas. Não sei se vocês têm noção do que seja isso, mas é muito. E, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo já foi pedido, já foi solicitado que monitorasse um container que viria para o Brasil dentro de um navio que carregava outros 8 mil containers iguais. O que tinha dentro daquele container, padronizado, né, junto com outros milhares, o que tinha aquele container de especial para ser tratado com uma carga de projeto? Era a criticidade do que tinha dentro para um determinado projeto, um projeto de infraestrutura na época, né? Por quê? Porque era insubstituível, um atraso naquele container causaria um prejuízo, um atraso no projeto, né? Então, de novo, é um conceito subjetivo, caso a caso, cada um vai poder analisar dentro do seu risco o que é crítico, o que não é dentro daquele projeto. Alguns exemplos, né? Esse aí é um exemplo típico, uma grande máquina que não dá para dividir, não dá para desmontar, né, de uma forma economicamente viável. Outros, olha aí, ó, um navio especial, uma carga de grande porte, envolvendo balsas, envolvendo rebocadores, envolvendo uma amarração no cais. Outra, uma máquina também, de novo. O que mais? Aí é um pouco maior esse é mais da nossa área, da área naval, né? Isso é uma plataforma, talvez nem todos entendam, mas ali embaixo da plataforma tem um naviozinho. Aquele naviozinho é que é o responsável pelo transporte. Ali, ó. Aquilo ali é o convés do navio, aquela regiãozinha ali. A plataforma, ela começa, é daqui para cima, ela está apoiada no convés do navio. Bom, complexidade, eu diria que um caso desses não é mais complexo, em termos da lógica e das etapas, do que esse aí, que é uma carga mais ou menos corriqueira que a gente aqui no Brasil conhece. E eu me orgulho hoje de falar que esse tipo de transporte já não é mais uma coisa que chame tanto atenção no Brasil. Acabou de chegar um navio com uma plataforma da Petrobras há 15 dias, lá no Rio, né, com, eu acho que é a P62, ou seja, mais uma dessas unidades que vão ser instaladas aqui no Brasil. Está vendo a Ásia. Outra coisa que também acontece bastante aqui no Brasil é esse transporte das pás de geradores eólicos. Gente, uma pá dessas é grande e frágil. Grande, muito grande. Está aí, isso é meio típico, né? Cargas de grande porte, pesadas. Outras cargas que ali você já consegue, de uma certa forma, paletizar, mas ainda assim são críticas. Máquinas de novo, né? Ou seja, isso tudo e uma pequena caixa pode ser uma carga crítica para um projeto, pode ser caracterizada como um risco crítico, o transporte, né, que a gente está falando. Bom, de novo, volto a repetir, bom senso. Como definir o que é o risco crítico? É caso a caso, depende sim, né, do equipamento,
depende da percepção do indivíduo e depende do interesse do indivíduo. Qual é o interesse, qual é o lado que aquele profissional está defendendo, né? Então, por exemplo, o segurador, o subscritor, quando vai fazer uma análise preliminar, né, de toda a operação de transporte, ele vai ver quais são as outras coberturas que estão associadas, ele vai ver o que pode ali, né, demandar ou trazer alguma complicação para aquela pólice dele, né? Bom, o risco, claro, ele pode ser, pelo executor, ele pode ser diminuído pela melhoria dos processos, ou ele pode ser transferido, que aí a gente está falando do negócio de vocês, desse negócio aqui, que é a venda de seguros, cobertura de seguros. Então, o que é crítico para o comprador do seguro, nem sempre é crítico para o segurador. A gente está falando aqui, de novo, de subscrição, análise de riscos e gestão de riscos do ponto de vista do segurador. Bom, fundamental, a diferença do seguro, do equipamento para o seguro da operação, né? Nem sempre o valor do equipamento no seguro de transporte é o mais relevante, e sim, eventualmente, o impacto que ele pode trazer em termos de atrasos, em termos de danos a outras pessoas, a outros interessados. Em suma, é fundamental que, na hora da subscrição, o segurador e o segurado estejam na mesma página, entendam, identifiquem juntos, né, que haja um consenso na definição do que é crítico para aquela pólice, o que é risco crítico daquela pólice. Por quê? Quando você trata, né, de um projeto desse tipo, quando você está falando de coisas, de premissas e decisões que têm que ser tomadas no início do projeto. Então, por exemplo, se você vai transportar a carga e vai depender de uma descarga por um guindaste, no projeto da carga, você vai precisar de fazer, na construção, você vai precisar de considerar os olhares para descarga. Então, são decisões, sim, a serem tomadas no início do projeto, né? No início de todo o processo, antes da fabricação, né? De novo, bom senso, antecipação e reconhecimento que há todo um processo de planejamento, de modelação, né, da própria operação de transporte, que começa muito, em geral, muito antes da decisão, ou seja, da hora em que o segurador é envolvido. Então, a grande mensagem que eu queria passar aqui para vocês é: tentem tomar conhecimento, tentem participar, tentem antecipar essa discussão ao máximo. Quanto mais tarde essa discussão, ou seja, a decisão, né, da formatação da cobertura de seguros, quanto mais tarde isso for feito, maior vai ser o risco que está sendo corrido pela seguradora. Bom, de novo, o que é crítico, né? Crítico pode ser desde uma caixa até uma grande carga, até um grande peso. Fundamental, na hora em que você fecha uma subscrição, que você tenha claramente identificado e acordado com o segurado o que vai demandar uma atenção mais apurada, o que vai demandar da seguradora uma validação de que o segurado fez o dever de casa dele, ou seja, que ele fez o projeto. Ele, segurador, fez o projeto, não é a seguradora que vai fazer o projeto do transporte. Isso é importante. O papel da seguradora é cobrar, é verificar que aquele projeto foi bem feito. Porque se aquele projeto não foi bem feito, a probabilidade do risco estar aumentado é muito grande. Vamos lá. Assim, a gente está falando de seguro de transporte.
Existe, em geral, de novo, alguém de fora, né, uma outra modalidade de cobertura, que é o risco do atraso do projeto em si. Na hora em que você e essas duas modalidades, em geral, vão juntas, né? Então, é fundamental que você entenda a superposição e os impactos, né, até que o teu colega, que eventualmente esteja vendendo o DSU, podem sofrer, né, caso aquela tua operação de transporte simplesmente atrase. Estou nem falando que no caso de ocorrer um acidente. Bom, gente, de novo, a gente estava voltando para a primeira palestra, a gente está falando de gente. A gente está falando de gente falando com gente, se comunicando. É importante, muito importante, na minha opinião, né, que, desde o início, fique claro uma matriz de comunicação, né, bem definida com o segurado, entre o segurado, o segurador, o broker, ressegurador. Né, para quê? Para que, desde o início, todo mundo saiba que alguém vai falar alguma coisa para alguém. Né? Aquela expectativa, a carga pode sair, a carga não pode sair. Então, quando é e quem é que fala que a cobertura está mantida? Né? Para quem fala? Vai falar para o motorista? Né? Ou seja, eu acho importante que isso seja também antecipado. Né? Bom, vamos falar então agora da carga de projeto? Não, do projeto da carga de projeto. Vocês vão ver, a gente vai terminar essa apresentação com algumas, com o nosso entendimento, com algumas estatísticas do que pode dar errado. E, depois de falha humana, uma das principais causas de acidentes, de atrasos, é falta de planejamento. Ou, primeiro, falta de implementação do planejamento. Logo depois vem a falta do planejamento. Bom, quando você está pensando em transportar uma daqueles negócios complicados que a gente viu, as fotos, né, primeira coisa, você não vai olhar para o caminhão, não vai olhar para a linha de eixo, não vai olhar para a carreta. Olha para a carga. Pergunta para o dono da carga o que é a carga, quais são as fragilidades dessa carga, o que essa carga precisa para ser transportada, o que ela não pode suportar. Né? E 2, pensa em tudo que vai acontecer para aquele transporte. Então, se ela, na operação de carga, vai depender de empilhadeiras e, na operação de descarga, vai depender de guindaste, está aí. O olhar tem que ser considerado desde o início, porque, senão, vai ficar todo mundo parado lá no canteiro de obras, no ponto de destino final, sem saber o que fazer. Como? Ah, sim, claro. Bom, gente, está aí. Alguns aspectos que no planejamento são abordados. Estabilidade. Está claro ali que aquela carga demanda um certo cuidado em termos de estabilidade. A própria carga sendo resistente à solução de transporte que está sendo proposta. Mesma coisa. Essa carga também tem uma outra particularidade, que é a fragilidade na amarração dela. Né? Isso tudo tem que ter uma análise prévia, tem que ter engenharia, tem que ter uma análise técnica. Né? Há, sim, que se fazer um projeto disso. Está aí nessa os olhares, importantíssimos. Né? Onde que você vai, a partir de onde você vai amarrar essa carga? E essa caixa? Que a gente não vê nada, não sabe o que está dentro, por onde você empurra, por onde você puxa. Ou seja, dá para abrir? Em geral, são cargas que estão em trânsito internacional, tem um problema de alfândega, tem problema comercial. Como é que você resolve isso? Deixa o navio esperando? Deixa a linha de eixo esperando? Deixa aquelas 200 pessoas que estão lá, né, gastando com um custo absurdo? Ou seja, antecipação. É fundamental. Né? Em alguns casos, né, a gente vê, inclusive, isso sendo um pouco melhorado ou mitigado com
marcações externas, né? Então, isso também tem que estar lá no projeto, no planejamento. Está aí. Outra que é bom pensar, aquela carga, um caixote, será que, se você não tiver lá na hora, no caso do porto, você toma a decisão de que pode fazer essa operação? Não dá para tomar. Você tem que voltar para o projeto da carga em si. Bom, outra, a rota. Para onde vai, de onde, ou seja, quais são os limitantes? E volta para a carga, né? O que a carga suporta? Temperatura, pressão, às vezes, você vai passar por um transporte internacional, você vai passar por regiões, aqui inclusive no Mercosul, se você sai daqui para o Chile, você passa por cima da Cordilheira dos Andes. Está aí, nem sempre você tem estradas. Esse caso, me parece que para esse caso foi necessário fazer um atalho, foi construído um atalho, né, temporário, para poder passar esse peso, talvez uma ponte e tal. Por quê? O pior é você ter uma situação dessas, em que o solo não aguenta a carga. E aí você tem que mobilizar guindastes, você tem que... Bom, isso aí a gente nem entra no assunto hoje, porque é coisa para uma semana de discussão. Ou então, subir uma ponte. Acontece. Agora, acontece com planejamento. Ou então reforçar a ponte. Em São Paulo, a gente experimenta várias vezes o contêiner entalado em algumas pontes da Marginal. Bom, eu mesmo já me meti, né, já fui envolvido, né, em situações em que não dava para passar, agarrou embaixo da ponte, a gente teve que fazer uma manobra de descarga, né, e trocar a carreta, a linha de eixo, por uma carreta mais baixa, no meio do nada, no meio de uma estrada, né, que não tinha nem energia elétrica. Bom, dá para ver que é para ser evitado, né? Ou então uma simples curva. Eu botei isso aí para ilustrar bem, né? A gente atrás da mesa no escritório com ar-condicionado, né, a gente pensa, não, vai passar pela Imigrante, né? Ok, super larga, 4 pistas ou 5 e tal, porém a gente não se dá conta do tamanho desses brinquedos. Bom, depois da rota, e é fundamental então, gente, análise da rota, né? Inclusive, até, eventualmente, você precisa de colaborar com as autoridades para se comprometer, fazer acordos, né, até de monitorar, né, a estrutura de uma ponte, né, para garantir, para documentar que a passagem daquela carga não danificou a ponte. Bom, operações de carga e descarga, né, como eu falei, a gente tem todo um universo aí de complicações, fundamentalmente. Você tem que pensar no guindaste, você tem que pensar no solo embaixo do guindaste, isso é importante, né? Nem todo lugar tem resistência para aguentar um guindaste desses. Você tem que pensar nos olhares, você tem que pensar nas balanças, né, na linha de eixo, você tem que pensar também, de vez em quando, em 2 guindastes. Nesse caso aí, além do guindaste do navio, você tem uma movimentação de lastro, né, muito grande, ou seja, você está alterando os pesos a bordo do navio e você tem que compensar essa alteração com movimentação de água dentro dos tanques do navio para que ele não vire, né? Ou seja, é complexo, tem muito mais gente envolvida nesse projeto, nessa operação aí do que aparece. Um bom exemplo, né, de como se fazer direito, essa carga tem lá os pontos de fixação, o guindaste está lá, tudo direitinho. Por ali, um grande motor, né, em que você vê claramente que tem a previsão para o equipamento ser içado. Bom, um outro exemplo, a grande caixa. Depois, a linha de eixo. Nós estamos falando de coisas agora um pouco maiores. Talvez nem todos os senhores saibam o que é uma linha de eixo, mas imagina que é uma grande carroceria de caminhão inteligente,
para compensar buracos, inclinações, curvas, né? Por quê? Porque uma carga dessas ela vai muito devagar, mas ela não tolera movimentos bruscos. Então, cada pneu desses, ele compensa, né, as irregularidades da pista. Todos os pneus em conjunto compensam as inclinações, até um certo limite, claro, da pista. Está aí alguns exemplos. Por favor, passa o filmezinho PRI, né, numa posição estável, numa condição estável. A ideia é essa. Bom, claro, também a amarração da carga na carreta, né? É fundamental que a gente lembre sempre disso. E aí a gente precisa de lembrar que, na própria carreta, você tem que ter pontos de fixação que suportem aquilo tudo. Voltei para essa foto, que eu acho bastante interessante. E aí, antes de passar para o que eu acho que é muito, muito importante, né, muito em linha com a primeira palestra, isso tudo demanda tempo. Eu pergunto, algum dos senhores, agora, depois de ter visto e ouvido isso tudo, consegue pensar em tomar uma decisão sobre uma operação dessas de um dia para o outro? Dá para começar uma operação dessas de um dia para o outro? Não. Tomar uma decisão, se uma cobertura de seguros para uma operação dessas, né, é boa, é viável ou não, demanda, sim, demanda, né, tempo para que a gente consiga chegar no dono, no segurado, e fazer com que ele explique que ele fez tudo isso. Até agora a gente estava falando de planejamento. Então, na hora em que um corretor, né, identifica uma oportunidade de negócio, de uma carga que está saindo amanhã, olha, gente, aí a gente está voltando para aquela cultura de antigamente, né, da indústria de seguros, né? Não é técnica. É uma decisão que, na minha opinião, de engenheiro técnico, vai ser, sim, baseada em achismo. Não vai ser baseada numa análise técnica. Tá? Então, de novo, não é fazer o projeto, é fazer com que o segurado, o pretenso segurado, mostre que fez o projeto. Então, tem que ter um projeto. Bom, uma outra coisa, além do projeto. Até agora a gente estava falando de números, engenharia, as tais equações. Agora, e a parte humana nisso? No fim, vai ter um motorista, vai ter um operador, vai ter um sistema de gestão da empresa de transporte, né? Como é que a gente trata disso? Com antecipação. De novo, a gente tem que ver, entender como é que a empresa funciona, a gente tem que estabelecer períodos de descanso, a gente tem que trabalhar com prazos realistas para o transporte. Não dá para pensar que uma carga dessas vai andar a uma velocidade média de 70 km por hora, porque não vai. Se alguém estiver propondo um prazo que demande uma velocidade média alta, significa o quê? Risco. Aumento de risco. Estava brincando com o Antônio Leida, da Liberty, hoje, né? Em geral, os melhores operadores e os melhores motoristas para esse tipo de carga não são os mais novos. Isso demanda experiência, isso demanda paciência, né? Isso demanda tranquilidade. Ou seja, é aquela coisa de a gente qualificar, pré-qualificar, né, o sistema de gestão que a gente, da empresa de transporte que a gente está buscando. A gente ainda está falando de planejamento. Não dá para sair e ir ali na esquina, como a gente busca um caminhão de mudança para levar uma geladeira para o conserto. Isso aí é uma coisa que demanda, sim, análise, demanda auditoria, demanda avaliação. De novo, todo mundo sabe bem como é que faz isso. Bom, e aí, gente, fechou-se a apólice, definiu-se o que a seguradora entende como risco crítico e entende necessário que seja validado. Nós estamos falando das verificações, né? Então, a primeira verificação
é aquela que a gente falou antes, é verificar o projeto. Isso começa antes, não é no dia da saída do caminhão ou da operação. Isso começa bem antes. Né? 2, a gente vai partir, então, para as inspeções. A gente vai fazer as inspeções com que base? A gente vai tentar identificar e confirmar que o projeto está sendo implementado. Essa é a lógica. Então, tudo que eu falei, né, que tem que ser planejado, tem que ser verificado. Tudo, claro, as coisas mais críticas, tem que ser verificado. A carga, começa pela carga, a linha de eixo, inclusive, até para saber que aquela carga é a tal carga, né, que foi considerada no projeto. Já aconteceu isso na minha carreira, de chegar lá e falar, não é essa carga. É um transformador, sim, mas não é esse transformador que está no projeto. E aí muda tudo, né? A linha de eixo. Tivemos que substituir. Bom, a linha de eixo tem que ser, inclusive, testada. Além daquelas habilidades delas absorverem as irregularidades da pista, existe, sim, uma coisa um pouco mais macro, né, em que ali tem todo um sistema hidráulico que responde e é programável, né, para determinados tipos de transporte. Então, tem uma engenharia, e tem essa engenharia, essa modelação, essas premissas que foram consideradas no projeto, para esse sistema hidráulico, elas têm que ser testadas, porque, senão, até sozinha, ela pode criar um declive na plataforma e a carga cai. Bom, as operações de içamento, de movimentação de carga, isso aí, desde tirar uma geladeira de dentro de casa até uma movimentação dessas de grande porte, as rotinas são as mesmas. Primeiro, vê se passa pela porta. 2, vê se tem gente que aguenta segurar a geladeira. 3, tranca a porta, fecha a porta da geladeira para ela não abrir nessa hora. Né? Ou seja, de novo, a gente está falando de bom senso. Né? E, de novo, sempre implementando, verificando que aquilo que foi projetado está sendo, sim, executado. Né? E aí, não menos importante, no final, a gente tem os motoristas. Gente, uma conversa com o motorista nessa hora, não só para saber que ele é um bom operador, mas também para saber que ele sabe do que ele está transportando, o que ele está transportando e qual é aquele projeto, é fundamental essa conversa. A gente já teve casos em que a gente falou, não, muito obrigado, mas esse senhor não serve, essa pessoa não serve, porque ele não sabe, ele não está familiarizado com esse projeto. Aí, nessa hora, é uma validação, sim. Se a carga, se o transporte está modelado para rodar 24 horas por dia, é fundamental que existam motoristas disponibilizados para fazerem um rodízio. Aí a gente já está, de novo, verificando a real implementação do que foi combinado e considerado. E aí, nessa hora, o que acontece? Está tudo pronto, houve a modelação, houve a verificação do projeto, aconteceram as inspeções, pronto, está tudo pronto. Nessa hora, a seguradora vai falar assim, ok, a cobertura está confirmada, para seguir a viagem, para a viagem se iniciar dentro, de novo, do projeto. Em navio, inclusive, né, ao invés da análise da rota, existe um documento que o comandante faz antes. Aliás, que o comandante não, que o armador faz antes, que é o plano de navegação, ou seja, é a rota. Então, nessa hora em que está tudo pronto, a seguradora deve falar de alguma forma ou deixar a entender que aquela cobertura está confirmada. E aí? Eu pergunto, e agora? Parou? No mínimo é atraso. Custo, eu não estou nem falando disso. Bom, gente, outra mensagem agora, a gente já está chegando no final. A operação de descarga, de descarregamento, em geral, é muito mais crítica do que a de carregamento. Por quê? Porque é lá na outra ponta, é no canteiro de obras. É um ambiente menos controlado. É um local de
acesso, em geral, mais difícil, né? Fundamental, nessas horas, sim, que se reconheça e identifique essa criticidade no projeto. E aí a gente vai lá para ver se realmente é aquilo tudo, né, que está sendo considerado, que foi considerado. Bom, de novo, resumindo, repetindo, nós estamos falando não de rocket science, né, de coisas muito complexas, mas estamos falando de antecipação e bom senso. Com o óbvio, com a natureza, não se discute. Isso, para mim, é a minha máxima de engenheiro. Não adianta. Atrás de mesa, papel não faz uma coisa dessas acontecer direito. E a gente está falando, sim, de gente trabalhando em conjunto. Tá? Bom, isso é o que eu entendo que deveria ser seguido sempre que uma subscrição, sempre que um risco desses críticos, uma carga dessas de projeto, tem a sua operação de transporte segurada. Né? Essa é a nossa opinião. É óbvio, é como o mundo funciona. De vez em quando, nem sempre aqui as coisas dá tempo aqui para se fazer todas essas etapas, e eu respeito, inclusive, respeito muito, né, o dinamismo da indústria de seguros. Né? Por quê? Porque ainda, sem dar esse tempo todo, vocês conseguem, sim, ser uma indústria que está cada vez mais progredindo, não só em complexidade, mas em rentabilidade também. Todo mundo vai dizer que não, mas eu acho que sim. Né? Vocês hoje são uma indústria melhor, mais bem preparada e mais robusta do que eram aqui no Brasil há 10 anos. Bom, o que eu queria falar agora? Um pouquinho sobre quando as coisas dão errado. Né? Fundamental, qual é o papel da seguradora? É resolver o problema? Eu acho que não. O papel da seguradora é dar, sim, ao segurado uma resposta rápida, né? Ajudando o segurado a resolver o problema, sim. De que forma? Olhando para a apólice. O que está coberto, o que não está? Validando, sim, que aquilo ocorreu, validando os danos, validando as ações que o segurado está tomando, né? Até porque o segurado, nessa hora, está sob uma pressão incrível, né? E depois, ajudar o segurado, isso aí é um papel que eu vejo o corretor aqui no Brasil fazer muito, né? A preparar uma reclamação de sinistro consistente. Né? Nem sempre isso acontece. Tá? Bom, causas de acidentes. O que eu vejo de mais comum, o que eu vi de mais comum acontecendo aqui no Brasil? Né? Falha humana, né? Mas essa eu deixo para os meus colegas aqui que fizeram a apresentação anterior. É treinamento, é seleção, é bem-estar, é apoio aos profissionais que estão, né, ali trabalhando. 2, falha na implementação, na real implementação do que foi projetado e combinado. Essa vem logo depois. Causa, também muito importante, é a não disponibilização de informações que são críticas, essenciais para essas análises. Né? Ou seja, se essas informações, esses dados não vierem, não forem disponibilizados, a gente vai para a incerteza. Né? E, por último, muito, assim, eu diria que é muito menos provável, né, um erro de projeto. Por quê? Porque nessa hora, se o sujeito tem tempo, ele vai fazer a coisa certa. São várias pessoas trabalhando em conjunto, multidisciplinarmente, com vários níveis de checagem. Ou seja, se a coisa andar de forma lógica, né, e estruturada, o projeto, em geral, não é uma grande origem de falhas. E acontecem, né? Está aí, ó. O que foi isso? Sistema hidráulico. Aquela carreta, aquela linha de eixo que eu falei, o sistema hidráulico não funcionou sozinho. Por quê? Porque não foi testado, ou porque não foi regulado ou ajustado para onde devia. Outra, igualzinho.
né? Está aí, o carreta está lá, a linha de eixo também, só que o outro lado, o lado da esquerda da linha de eixo, desceu. Idem. Aí eu tenho até esse filme, né? Cai dentro d'água. Ou seja, vários exemplos do que a gente não quer que aconteça. Em suma, o que eu queria falar para vocês é que isso não é um risco de difícil avaliação. É um risco bom, é um risco de fácil avaliação, desde que haja respeito a aquela sequência lógica que eu falei. Planejamento, identificação do risco, planejamento das soluções, verificação de que aquelas soluções foram efetivamente implementadas. Até porque, se a gente comparar o volume de cargas transportada, cargas de projeto, com o número de acidentes, a estatística mostra que a indústria sabe fazer e faz, na grande maioria, na imensa maioria das vezes, muito bem. E aqui no Brasil, principalmente, a gente está tendo cada vez mais acesso, né, e demonstrações de competência, né, dos nossos profissionais, da nossa indústria de transporte. Né? Antigamente, uma carga dessas ser transportada aqui, a gente não tinha nem estrada. Né? Poucas, né, há 20, quando Itaipu foi construída, né, não existiam empresas que fizessem essas operações de transporte. Algumas empresas, 2 foram criadas naquela época, mas a grande maioria desses equipamentos vinham de navio para o Brasil, os equipamentos de transporte. Faziam transporte e voltavam. Hoje, a gente já tem uma indústria de transporte aqui que tem experiência, competência e equipamento para fazer essas grandes operações de transporte. E a gente já tem também, claro, a indústria de seguros, experiente, né, e com apetite e volume, né, e critérios para subscrever, para cobrir esses riscos. Ou seja, primeiro, parabéns para todos. E, por último, obrigado.